Fala pessoal, estamos aqui no Odontotrends, segundo dia, tudo muito movimentado, nosso aquário aqui tem sido um sucesso e recebendo pessoas especiais para falar sobre odontologia, sobre tecnologia, sobre desenvolvimento. Esse congresso que já tem sido um sucesso, batemos aí os 3.000 inscritos, estamos muito felizes e realmente colhendo os frutos. E claro, a gente quer compartilhar tudo isso com vocês. Para aquele que não teve a oportunidade de estar aqui conosco, a gente teve a ideia de fazer esse podcast, reunindo aí as pessoas que estão presentes aqui no evento, autoridades, palestrantes, para poder trazer um pouquinho do Odontotrends para quem está aí nas redes sociais nos acompanhando. Tá? E hoje estou aqui junto com a Narcisa, a Narcisa que trabalha com a gente lá do Secap Lab, garota Secap Lab, né, Narcisa? E também o convidado especial de hoje, né, a pessoa ilustre, um amigo, Dr. Ricardo Kimura. A gente já se conhece de algum tempo, mas o Ricardo Kimura, ele é, acho que talvez a maior autoridade de impressão 3D que a gente tem aqui na América do Sul. O Ricardo, ele é administrador de empresas, ele atuou nas empresas de destaque no setor odontológico, né, da Biatlantis, Gnatos, Dentsply, Sirona, e hoje ele é CEO e sócio fundador da Doni 3D e atua há mais de 12 anos com odontologia digital, né? Então, para quem acha que a odontologia digital é algo novo, tá aí uma pessoa que já está há 12 anos no mercado trabalhando com isso. E a Doni, ela é uma empresa pioneira no setor de odontologia, no setor de manufatura, voltado para a odontologia de impressão 3D, e ela se tornou uma referência. Quando se fala em impressora, não tem como não pensar na Doni 3D, e acho que tem uma missão muito clara, né? Democratizar o acesso para que as pessoas possam ter cada vez mais acesso de uma maneira mais prática, ali também tendo um suporte. Então, Ricardo, é um prazer poder ter você aqui no nosso podcast, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jonas. Obrigado, Narcisa. Bom, é um prazer, viu? E também queria aproveitar para parabenizar vocês. Acho que é o primeiro evento do tipo, assim, dessa magnitude aqui na região de vocês. A gente anda muito pelos eventos aí, né? Para falar de odontologia digital, para falar de novidade, para acompanhar novidade também. E vocês fizeram um evento aqui que não fica para trás de nada em nenhum lugar do Brasil. Parabéns. Obrigado. Ainda mais por ser a primeira edição, né? Porque o pessoal do Cariri é diferente, viu? O Cariri é um negócio que realmente é um estado à parte dentro do Ceará. Porque a gente quer fazer um negócio bem diferente, mas foi muito desafiador. E ter você aqui abrilhanta ainda mais. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Ricardo Kimura, né? Como foi que você chegou? Eu sei que você não é dentista, às vezes as pessoas pensam, o Ricardo é dentista, né? Mas eu sei que você não tem ali uma formação de graduação na odontologia, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí, para quem está nos acompanhando também, quem é o Ricardo Kimura, né? Claro. Então, eu sou administrador de empresas, né? Na minha família, a maioria dos profissionais antes de mim trabalhava em áreas da saúde ou correlatas. Então, tem médicos, tem nutricionista, minha mãe é fisioterapeuta. E na minha vida inteira, assim, eu fui pensando em fazer alguma carreira na área da saúde, mas aí lá pelo ano do vestibular, assim, aconteceram algumas coisas que fizeram eu repensar isso, mudar de ideia, acabei indo para a administração, por estar um pouco indeciso ainda, e ali na administração você consegue depois trabalhar com várias áreas, né? Aí o que aconteceu foi que tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, trabalhei com consultoria, trabalhei com RH, trabalhei com finanças, e fui trabalhar com marketing na da Biatlantis. Aí na da Biatlantis comecei a entender um pouco mais sobre o dentista, sobre odontologia, me apaixonando ali pelos temas. Na Dabi depois eu passei para o comercial, aí montei uma área de inteligência de mercado, fui para Gnatos, trabalhei mais um tempo ali, aí quando eu saí, eu fui trabalhar na Sirona, foi quando eu comecei a conhecer sobre o CAD/CAM. Tudo ainda estava no começo, assim, era aquele momento de Blue Can, sabe, com as primeiras fresadoras, e pouco se falava de impressão 3D. Aí por estar estudando sobre scanner e sobre fresadoras, acabei conhecendo sobre impressão 3D, e aí foi um tema assim que me deixou vários dias sem dormir, sabe, porque eu via no CAD/CAM assim que aquelas coisas da odontologia realmente iam mudar o nosso setor, mas na impressão 3D, assim, você vê coisas que podem mudar o mundo inteiro, né? Então eu decidi trabalhar com impressão 3D, fiz o plano de negócio junto com meu irmão, a gente trouxe os investidores para a Doni, isso lá em 2014, 2015, e a gente começou não sendo uma empresa de impressão para odontologia, mas sendo uma empresa de impressão para tudo. Assim, era uma lan house, mais ou menos isso, onde a gente tinha as impressoras, e a ideia era assim, vem você aqui com o seu arquivo, e aí você que vai imprimir na máquina, você pega o material ali na prateleira,
E aí nesse momento em que a gente souber quanto você vai usar da máquina, quanto você vai usar de insumo, né, tem uma fórmula aqui, isso aí vai te dar o preço, né? Então era um sistema assim, meio que de autoatendimento. E a gente funcionou assim por mais ou menos um ano, só que ninguém nunca foi nessa empresa. E a gente foi entendendo que, na verdade, o motivo era porque as pessoas pouco entendiam, muita gente nem sabia que a impressora 3D existia, principalmente... Isso lá em Ribeirão? Lá em Ribeirão. Uma loja de frente para a rua, assim, numa vitrine, numa avenida e tal, com as impressoras funcionando na vitrine. E aí o que aconteceu era que ninguém sabia desenhar, né? As pessoas não tinham arquivo, não tinham software, então a gente mudou o tipo da empresa, né? Falou, pô, agora o que a gente vai fazer? Você vem com a ideia, a gente vai desenhar para você e a gente vai fabricar para você. Aí eu te cobro uma hora de desenho, eu te cobro o valor da produção depois, e aí isso começou a acelerar o movimento do negócio, que aí foi quando a gente entendeu que se a gente pudesse oferecer o equipamento com os insumos, enquanto a gente ajuda a ensinar a operar isso, resolvendo os problemas e as dificuldades que vão acontecer, é que a gente conseguiria escalonar o nosso negócio, né? E aí esse é o modelo que a gente tem na Dorn 3D hoje, a gente já trabalha assim há muito tempo, né? Então é educação, com distribuição de máquinas, com fornecimento de insumos, e assim a gente conseguiu aí achar o nosso caminho, né? E aí deixa eu fazer uma pergunta aqui bem curiosa, tá? Você estava lá na Dentsply Cerona, a Dentsply Cerona é conhecida aí mundialmente pelas fresadoras, né? Um equipamento que tem ali um custo bem elevado para poder ter acesso. E a gente sabe que na época ainda tinha o clã dos Cerex, né? Era conhecido como os cerequeiros. Né? E aí era meio que assim, o cara que comprava uma fresadora, eu lembro disso, né? Comprava uma fresadora e defendia com unhas e dentes que aquilo ali era o que ia mudar a forma de como ele ia praticar a odontologia. E talvez, você me falando aí agora, talvez, eu estou tentando pensar um pouquinho com a sua cabeça. E eu queria que você falasse se realmente foi assim. Você viu que através da impressão 3D, você poderia chegar mais rápido, mais fácil e em mais pessoas, diferentemente da fresadora, pelo fato da impressora 3D, da impressão em si, o custo da impressão, ele ser melhor e ser mais acessível? Sim, tem toda a razão, assim, e de todos os pontos de vista, sabe? Depois eu achei legal a gente falar do ponto de vista do dentista, do paciente também, né? Mas vou falar assim do ponto de vista do empreendedor, né? Eu tenho ali um conceito que é o custo de aquisição do cliente, assim, quanto custa eu trazer esse cara aqui dentro da minha loja e fazer ele comprar alguma coisa aqui. Por exemplo, se é alguém que eu conheci aqui, eu vou usar os custos do evento, mais as despesas, mais tudo que a gente gastou para poder dividir entre os clientes novos aí que a gente tem. Isso aí seria o custo de aquisição. O outro conceito é o lifetime value, né? O quanto que eu vou vender para ele ao longo da vida dele, enquanto ele estiver atuando, né? Enquanto eu for um bom parceiro também. E aí eu tenho que sempre ficar nivelando essas duas coisas, porque não vale a pena eu ter um parceiro que tem um CAC mais alto do que um lifetime value. E aí o que acontece com a democratização da odontologia digital, que está se dando principalmente através da impressão 3D, mas também de serviços de escaneamento, de serviços de usinagem, de serviços de desenho, né, enfim, tecnologia mesmo, a evolução da tecnologia de maneira geral, é que agora assim, todo mundo consegue começar a usar isso muito antes, né? Porque nesse momento que você falou, assim, em que a gente conhecia um fluxo só, todo mundo olhava para aquilo e falava, putz, eu vou ter que mudar a minha vida para eu poder encaixar esse fluxo na minha vida, né? Só que agora que a gente conhece as possibilidades, e isso é amadurecimento de mercado, é democratização de conhecimento principalmente, né? Cada um vai montando o seu próprio fluxo, e isso é o certo, né? Porque aí você usa tudo da sua vida, né? O tempo que eu tenho disponível, a habilidade manual, será que é melhor eu imprimir um provisório, é melhor eu fazer à mão, ou encerar um copo, a mesma coisa, né? Então você faz algo que realmente seja personalizado para você. E aí com essa democratização, assim, é bom para a empresa porque, né, com o mesmo CAC que você teria para vender um equipamento de 400 mil reais, de 500 mil reais, um sistema inteiro de usinagem, de desenho e de escaneamento, né? Agora você consegue começar a trabalhar com 4 mil reais, com 5 mil reais, com 6 mil reais, só que o seu mercado potencial aumenta de maneira muito grande, né? Porque para quantos dentistas você consegue vender um sistema de 500 mil reais? Né? E quantos conseguem investir num sistema de 5 mil? E mais do que isso, se você investir num sistema de 5 mil mais cedo na sua carreira, será que você não vira o cara que investe no de 500 mais rápido? E isso é legal a gente puxar um gancho, tá? Que a Narcisa, né? A Narcisa é nossa aluna de graduação
E um ela prodígio, já né? é um prodígio, né? E já tem contato com esse mundo. A gente fala de democratização de acesso. Eu, por exemplo, na minha época de graduação, eu não tive acesso à odontologia digital, a ter acesso ali a um laboratório totalmente equipado. E a Narcisa está aqui para poder passar um pouquinho dessa experiência que ela tem tido. E aí, Narcisa, o que é que você acha pelo fato disso que o Ricardo falou da democratização? Você, ainda na graduação, tendo a oportunidade de estar ali pegando no equipamento, manuseando o equipamento, você acha que isso tem mudado um pouquinho sua visão? Conta aí pra gente um pouquinho da visão do acadêmico também nessa pegada. Depois tem uma perguntazinha que o Ricardo me antecipou aqui ontem, que eu vou até jogar aqui na mesa também. Só contextualizando, né? Meu nome é Narcisa, sou graduanda de odontologia pela Faculdade SECAP e hoje eu sou estagiária de um laboratório digital, de fluxo digital, SECAP Lab, Dr. Jonas. E lá nós temos esse acesso, né? Nós trabalhamos com escaneamento intraoral, nós trabalhamos com a impressão 3D, nós temos uma fresadora, então a gente está ali na produção dos guias cirúrgicos, das placas estabilizadoras, enfim. Tudo isso ainda é muito novo para uma aluna de graduação. Trouxe um trabalho sobre isso aqui para o CIOS, para o Odontotrends, levei para o CIOS também, e as pessoas ficavam impressionadas, como uma aluna de graduação já tinha acesso a esse tipo de tecnologia ainda na graduação, né? E aí você falou sobre que uma das suas maiores dificuldades no início foi justamente essa democratização, mas qual outros desafios você pode citar para a gente nesse seu começo? Eu acho que o principal desafio que a gente vai ter nos próximos anos, vai continuar tendo nos próximos anos, mas eu fico mais tranquilo porque vocês já estão trabalhando para resolver, mão de obra. Eu ia pegar esse gancho aí, viu? Porque é muita máquina, é sistema, é fabricante novo, é fluxo novo que às vezes aparece. Só que aí você olha assim, às vezes, para a maioria das faculdades, né, é a mesma grade que sempre teve no curso de prótese e nos mestrados, talvez começando a mudar um pouco, mas ainda pouco se falando sobre digital. Agora, assim, quem realmente está formando mão de obra qualificada são ligas, né? São essas associações, instituições assim, que vocês vão fazendo por conta própria, compartilhando conhecimento, democratizando tecnologia, assim, isso tudo somado vai resolver um problemão que a gente vai ter lá para frente, que não vai ter gente para operar essas máquinas todas, né? E aí, pegando só um gancho, se cortando aí, Ricardo, ontem a gente conversando, né, e você falando, perguntando, né, Ricardo, como é que tem sido aí a procura? Você está aqui com seu stand, seus equipamentos, sua equipe, como é que tem sido a procura do ponto de vista comercial? Né? E você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Cara, as pessoas vêm aqui, mas já vêm com um nível de entendimento que é diferente dos lugares que a gente passou por aí. E talvez isso é um resultado, né, de pessoas como a Narcisa, por exemplo, ainda na graduação tendo contato, chegam ali e já tem perguntas realmente bem qualificadas para justamente não ficar refém de um tema, que a gente sabe que hoje odonto digital, odontologia digital, impressão 3D, é uma coisa que chama a atenção, que vende, é uma coisa que é um diferencial, mas acho que o grande diferencial nosso aqui, que a gente se preocupa bastante, é fazer com que as pessoas pensem e entendam o que é que ela está comprando, qual que é a fase que ela necessita comprar e que ela tenha um mínimo de entendimento possível, Ricardo, porque a gente acredita que antes mesmo de ter acesso ao equipamento, porque isso é natural, vai chegar uma fase da vida que o acadêmico ele vai ter a possibilidade de investir num consultório, de investir numa impressora 3D, de investir numa fresadora, se for fazer sentido, num scanner. Porém, a gente sabe que antes disso, a gente precisa investir em conhecimento. Porque de nada adianta você ter um equipamento e não saber manusear, que é o que acontece muito, né? Muitas pessoas acabam comprando a ideia, e aí eu já vou puxar um outro gancho aqui da Doni, porque eu sou cliente da Doni há alguns anos, né? Tive a oportunidade de ir lá para Ribeirão, a gente se conheceu já alguns anos atrás, né? Eu não estava nem na faculdade ainda, mas eu lembro que tudo era muito novo, mas ao mesmo tempo tudo era muito real. E acho que um grande diferencial que fez com que eu me encantasse com a Doni e a gente se tornasse muito próximo é o acesso à informação e o pós-venda. Por quê? Porque a gente sabe que o dentista, ele brinca de imprimir. A gente sabe disso, né? Você principalmente sabe que impressão 3D é um mundo à parte. Tem várias possibilidades, vários detalhes que estão por trás. Infinita. Aonde você quer chegar, o céu é o limite. Mas aí vem aquela ideia. Muita gente vai num congresso, vai em um evento em si,
e acha que eu vou entrar no digital, vou investir aqui uma grana, vou comprar um equipamento. E a gente sabe que nem tudo é plug and play, né? É chegar lá, conectar e ligar. Então, me diz como foi essa experiência de desbravar também o mercado e qual que era a sua ideia também do ponto de vista responsável, porque também não adianta só vender um equipamento, e você falou um dado importante da administração, é fazer com que esse cliente se torne ativo. Por exemplo, a Narcisa está ali na graduação, daqui a pouco ela se torna tua cliente comprando uma impressora de entrada. Mas como que tem sido essa trajetória sua do ponto de vista a pensar em dar esse suporte? Como foi esse desafio? Ali de no início pensar, cara, além de entregar o equipamento, eu preciso ensinar ele a manusear, senão eu vou ter problema aqui. É delicado, né? Mas é porque eu já tinha tido experiências em algumas outras empresas trabalhando com equipamento, e aí sempre eram áreas, sempre com relacionamento com o cliente, né? Marketing, comercial, atendimento do cliente, trabalhei um tempo fazendo treinamento das redes comerciais também, e sempre é um ponto fraco, talvez, das empresas, né? Só que aí a questão do suporte técnico é que hoje também a gente tem ferramentas que no passado não existiam, né? Mas se você pegar assim, todas as impressoras do mesmo modelo e olhar os problemas que elas tiveram, não são muitos problemas, né? Assim, não é um universo muito grande de possibilidades. Só que aí a questão é que eu tenho uma no meu consultório, você tem uma, a Narcisa tem uma, tem duas, assim, então quando acontece, parece que a gente foi premiado, mas se você olhar o universo inteiro, assim, vai ficando mais fácil de resolver. Aí, como a gente começou o nosso negócio, por sorte, também Deus sabe o que faz, né, mas eu tinha esse perfil mais comercial e de marketing, e meu irmão trabalha com finanças, ele é especialista em comércio exterior, tudo que a gente faz é importado, tem coisas que são exportadas também. E o nosso terceiro sócio, que atua lá trabalhando com a Doni, é um engenheiro muito foda. Então a gente, olhando para isso, assim, a gente ia tendo alternativa para todas as questões, né? E ali no começo, assim, a gente teve um momento, lá pelo nosso segundo ano, assim, que foi o nosso momento mais difícil, que era o dinheiro dos investidores tinha acabado, as contas estavam vindo e a gente precisava dar um jeito do negócio acontecer. Foi no momento em que a gente aceitou a primeira impressora, assim, que foi um sucesso, assim, para nossa empresa, né? A gente trabalha com ela até hoje, que é a Flash Forge Hunter, mas para os primeiros clientes era um negócio assim, ele vinha comprar da gente e falava, eu gostei da máquina, eu estou conversando com vocês, eu estou sentindo confiança, só que eu nunca ouvi falar da empresa, para quem vocês já venderam máquina, para ninguém e tal, como é que vai ser essa relação depois? Aí a gente foi entendendo que, a gente tem que cuidar disso como se fosse uma máquina nossa, né? Porque essa confiabilidade vai nos conectar também com outros parceiros, né? E as indicações sempre foram muito mais poderosas do que qualquer maneira de marketing, e era um momento em que era tão pouca gente falando sobre isso também que ninguém podia pisar fora da linha. Como a gente tinha tido aquela experiência anterior, no momento da Lan House, de ficar mexendo com as máquinas, a gente tinha ficado muito tempo imprimindo a gente mesmo, a gente já sabia desmontar, sabia mexer, né, com basicamente tudo nas máquinas. E aí o que a gente foi fazendo foi criando processos aí para que a máquina pudesse funcionar sem parar, né, ou de maneira que não fosse frustrante, principalmente no começo. E até ali, a única maneira de fazer isso era através de treinamento, de educação, um suporte técnico bem assertivo, né? A gente continua prezando muito por isso. Mas vou fazer também, aproveitar para fazer um paralelo, assim, com outras tecnologias que a gente já viu, né? Por exemplo, quando começou a vender muito computador, assim, estava todo mundo com fichário, com pasta, máquina de escrever, mandando fax. Aí foi chegando o computador de uso pessoal, junto disso a internet, essas coisas foram virando e-mails e arquivos e HDs, e a gente não sabia digitar, né? Então na escola tinha... Curso de datilografia. Na escola tinha aula de digitação, né? Aí depois você ia fazer uma aula de informática para aprender a mexer no Word, mexer no PowerPoint, assim. Hoje não ficou mais tão difícil, né? Assim, não ficou tão mais fácil essa parte da informática, só que como o negócio já está espalhado por aí, todo mundo já sabe usar, a sua filhinha neném, ela desde pequenininha assim, ela já vai... É o dedinho, né? É esse botão e tal. E aí, quando ela virar mercado de trabalho, assim, essa parte da informática já está natural.
A parte do CAD também vai ficando mais natural. Aí quando ela vê a Narcisa trabalhando, é esse botãozinho que aperta, mas por que você coloca essa garrinha aqui? Assim, então tudo isso vai ficando enraizado. E daqui uma geração, talvez, de profissionais, a gente já não precisa se preocupar tanto assim com treinamentos, porque já está tudo por aí, o conhecimento está organizado, esse cara falava errado, ninguém chama mais, mas o que estava certo está sendo valorizado, né? É um ciclo, porque cadê as escolas de informática agora, né? Verdade. Assim, já não precisa mais, né? A gente está tendo que fazer isso agora, né? E é o custo, talvez, de ser pioneiro, mas tem um monte de bônus aí pra gente também, né? Se a gente trabalhar certinho. Porque se torna referência, né? E a gente sempre fala isso aqui no Planning Center nosso, que a gente tem que pegar na mão do dentista. Mesmo que ele nem faça todos os trabalhos com a gente, mas a gente pega na mão por quê? Porque a gente sabe que quando a gente educa, a gente se torna sempre uma pessoa de referência. Então, quando a gente pega na mão e fala pra ele como que não tem como. Por exemplo, hoje eu ministro aulas sobre impressão 3D, manufatura e tal, mas sempre para mim a minha referência de impressão 3D vai ser o Ricardo. Por quê? Porque foi com quem eu aprendi lá no começo. Eu lembro quando a gente foi lá para Ribeirão, quando você também veio para cá, né, trouxe no avião uma impressora, e essa impressora nem voltou mais, ficou por aqui, mas eu lembro da paixão que você tinha e tem até hoje, né, de falar sobre o que você realmente vende, é uma coisa que você promete e entrega. Acho que esse é um grande diferencial, isso que tem feito que a Doni hoje não é mais uma empresa que só importa ou até mesmo exporta, não sei se você já faz esse tipo de trabalho, mas hoje você também cria produtos, né? Você tem a ideia e eu vou puxar esse gancho, aí, né? Viu? Porque o sonho sozinho é só um sonho, é um devaneio, né? Mas quando mais pessoas acreditam, isso vira realidade. Você foi lá, acreditou, fez as suas outras coisas, aí tudo decolou, né, cara? Assim, então, a gente viu muita coisa acontecendo e tem muito trabalho ainda pra gente fazer, mas é isso, assim, agora os alicerces estão construídos, né? E a gente vai replicando, tá aí o exemplo da Narcisa, né? E existe todo um estigma em cima dessa tecnologia, então eu quando sento aqui com a Doni e entendo toda a humanização que existe por trás, nos traz até uma esperança de toda essa democratização. Tem um desafio a mais também, assim, que eu acho que é uma questão de Brasil, assim, e a nossa vida seria mais fácil se não fossem essas coisas, assim, não tem nenhum cunho político, assim, esse comentário, né? Mas pensa, por exemplo, assim, numa fresadora, em que lá na Europa custa, pro cara que vai comprar, ela custa 30 mil euros, aí ele trabalha com essa máquina, ele faz um dente, seja ele se ele for um laboratório, assim, quando ele vende esse dente para o dentista, ele vende esse dente por 400 euros. Então ele faz uma conta ali, assim, com menos, numa conta bruta e simples, assim, e menos de 100 dentes, eu tiro o valor da... Eu já faturei a máquina. Né? O cara fecha o laboratório 3 horas, 4 horas da tarde, e se vai para casa tá bom, né? Se pagou, o cara que pagou tá justo e tal. Traz essa máquina de 30 mil euros pra gente trabalhar aqui. Ela vai custar 450 mil, 420. Aí você faz o dente, ele vale 400, vale 300 e alguma coisa também, né? Aí quantos você precisa fazer para poder levantar o dinheiro da máquina? Né? É tipo 100 vezes mais diferente, né? A gente fala que assim, pro Brasil é difícil, pro nordestino é pior ainda, tá? Porque você imagina, um evento como esse acontecendo aqui no interior do Ceará, tá? É claro que o Cariri é diferente, mas você imagina a gente montar um mega laboratório, na nossa instituição, você conhece lá o nosso laboratório, acredito e arrisco dizer, e o nosso laboratório talvez seja um laboratório... único do Norte e Nordeste. O único do Norte e Nordeste, e na estrutura que a gente tem, eu acho que com certeza, para ter o aluno de graduação, ter acesso, assim como o aluno da pós, enfim, ter acesso de uma maneira totalmente democrática, onde eles sentam na bancada e vão fazer, não é só uma disciplina que é proforme, não é só para ele poder ter acesso ao conteúdo teórico, tanto que eu falo, o laboratório está aberto 24 horas. Os alunos que querem um pouco a mais, claro que dentro da grade curricular não tem como a gente estender muito tempo para uma disciplina como a odontologia digital, porque é uma disciplina que está permeando em todas as áreas, né? E a gente também tem que tomar o cuidado de formar o aluno, para ele também ter o entendimento de que não é que ele só vai fazer no digital, ele tem que também saber as bases funcionais, até porque
para você chegar no digital, você tem que entender que a biologia é uma só. A odontologia não mudou. Só mudou as formas que a gente tem de poder entregar um resultado final. Então acho que isso, Ricardo, é um detalhe que a gente tem lá na nossa instituição, é justamente de fazer com que o aluno ele tenha as duas visões. Por quê? A gente puxar um gancho agora, dos últimos meses aí, a odontologia talvez ela entrou num contexto político no cenário nacional, talvez de um grande destaque, né? Então a gente teve aí ministro Alexandre Padilha, o presidente do CFO, falando ali de entregas de unidades móveis, e aí uma fala que repercutiu bastante no ponto de vista odontológico, né? Foi ele falar que 15 minutos. Nós temos em 15 minutos a impressão de uma prótese total, né? Então, esse aí também é um outro ponto que eu queria puxar junto com você, porque a gente sabe, voltando àquela informação, nada é plug and play, né? Então imagina só o tamanho das dificuldades que alguns profissionais podem ter, por exemplo, do ponto de vista de até receber o equipamento, porque a gente sabe que quem tem mais dinheiro do que o governo? Ninguém tem, né? Então imagina para o governo ele acertar e falar assim, ó, vamos comprar os equipamentos aqui e vamos investir, vamos equipar todas as unidades básicas de saúde, agora tem impressora 3D, então agora vou imprimir uma prótese em 15 minutos. A gente que trabalha com isso há um tempo, sabe que não, na nossa experiência que a gente tem, a gente não consegue fazer em 15 minutos. Agora imagina uma pessoa que talvez não teve nenhum tipo de treinamento para poder operar aquilo e simplesmente tem um equipamento, né? E às vezes, pelo fato de ser algo novo, de ter algo assim que vai... Às vezes as pessoas até depositam muita confiança, acham que no digital vai dar tudo certo. E aí eu queria que você tanto falasse do ponto de vista comercial, como do ponto de vista responsável, que você também tem esse lado, eu te conheço, isso, e também depois eu queria também ouvir a visão da Narcisa, como que ela acha que isso pode ser um diferencial para ela também no mercado de trabalho. Perfeito. Eu acho que isso que a gente está vendo acontecer, a gente também já viu em alguns outros momentos de tecnologia, né? Por exemplo, quando a gente começou a escutar falar bastante de impressora 3D, aí às vezes você viu uma matéria, assim, já teve isso no Fantástico, por exemplo, né? Que falava assim, olha, um estudante de 13 anos tem uma impressora 3D que ele que fez. O que dá para fazer com uma impressora 3D? Aí vai mostrando as fotos. Um tanque de guerra, uma pizza de calabresa, uma célula, uma impressão com célula-tronco, uma metralhadora, um bico de um tucano, uma placa mil relaxante e mostra só a impressora dele. Então, assim, é informação, mas também tem muita desinformação ali. Eu acho que é assim, o que acontece primeiro quando grandes massas olham ao mesmo tempo para o negócio acontecendo, né? De outro lado, tem uma agência de compras do SUS e essa compra aí realmente está acontecendo, né? Eles estão comprando 500 conjuntos de impressão 3D e 500 scanners e 500 softwares e muitas resinas para fazer dentadura para poder levar e atender esses pacientes que estão na fila do SUS já há um tempo esperando. Mas a questão é justamente, talvez o tema central aí da nossa conversa, né? Quem vai fazer, assim, ou quem vai ensinar eles a fazerem, né? Será que ele vai escanear primeiro? Porque esse escaneamento é o mais difícil de todos de fazer. E aí, nesses 15 minutos que eles estão considerando, assim, será que, né? Então, eu acho que é o mesmo desafio, assim. Eu tenho vários amigos da faculdade que trabalham, tipo, no Google, né? Aí o cara chega lá e fala, ó, seu João, você tem essa loja de parafusos, você só vende aqui no seu bairro, coloca isso no Google Shopping, que você vai vender pro mundo inteiro. Aí você tá dormindo, o cara tá comprando, aí amanhã você só fala... E é tudo muito bom, né? Assim, tem muita vantagem. Só que aí ele não sabe mexer direito no computador, ele não tem internet, assim, então é o mesmo desafio, né? Eles vão passar pelo mesmo do que a gente passou, né? E a gente ainda, assim, não é o caso, né? Mas quando a gente vai para mercados que estão mais no começo, assim, a gente vê muito isso, né? A pessoa aponta para a máquina errada e fala, olha, isso aqui é uma impressora 3D, isso aqui faz dentadura em 15 minutos, assim, não entendeu completamente o fluxo, né? Mas... é um desafio, né? É um desafio, assim, quem estiver ali vai ter que trabalhar bastante para fazer acontecer. O benefício social pode ser imenso, mas pode dar muito errado também, né? Passando para um olhar mais clínico mesmo, eu acho que nem o planejamento dura 15 minutos em si, né?
Tem que estar com as duas mãos aqui, ó, em 2 computadores. Precisa de todo um olhar do cirurgião dentista sobre essa prótese. Uma PT é super difícil de ser realizada, manualmente, imagina no fluxo digital. Existem algumas ideias equivocadas, né, de que tudo no digital é mais fácil. Mas a gente ainda conta com algumas limitações. Esse rigor técnico que necessita, a gente precisa de uma calibração dessa resina, dessa impressora. Então, será que a gente vai conseguir ter isso dentro do sistema público de saúde? Me preocupa, principalmente em relação a valores. A gente tem um sistema que vai conseguir suprir tudo isso, mas me tranquiliza em saber que eu já estou dando os meus primeiros passinhos, né? Já tá aí com um passo bem diferente, né, para o mercado. Porque essa quando a gente fala muito isso lá, sabe, Ricardo? Mas que a gente é uma instituição privada, mas a maioria dos nossos alunos, eles são bolsistas, ou eles têm algum tipo de benefício, né, para poder estar lá. E a gente forma um profissional para ele poder também estar na linha de frente do SUS. Esse é um dos principais, isso está na diretriz do nosso curso. A gente tem essa preocupação, a gente trabalha as políticas públicas com eles em todos os semestres praticamente. Mas a gente quer formar esse profissional que possa fazer a diferença, porque a gente sabe que a odontologia do Brasil é uma odontologia referência, e a gente quer que a odontologia do Nordeste e a odontologia da faculdade SECAP, porque a gente traz um peso por trás disso, né? Hoje falar de SECAP acho que é uma referência, já está passando do ponto de vista estadual. Então hoje, quando a gente vem para cá e vê grandes nomes como o seu, como outras pessoas que estiveram e estão vindo para cá para o evento, nos faz muito felizes, mas ao mesmo tempo aumenta muito o nível da nossa responsabilidade, porque a gente sabe que cada vez mais os desafios vão aumentando, mas que a gente está muito claro aqui na nossa cabeça que a gente pelo menos tem um plano para poder seguir com essa formação continuada, para que as pessoas elas possam ir para o mercado de trabalho com preparo, para que elas não fiquem reféns de empresas, mas que elas tenham conhecimento técnico e científico para poder entender em que fase o equipamento faz sentido e que ela possa entender que ela vai operar uma máquina, não é a máquina que vai operar ela. Perfeito. Corroborando com o que você falou e com o que a Narcisa falou também, né? E talvez seja o que faltou ao nosso ministro entender, que são ferramentas, né? Então o scanner, o software, a impressora, a fresadora, né? Aí da mesma maneira assim que se eu faço contas em uma calculadora, a calculadora ela amplifica a minha capacidade de fazer contas, né? Eu consigo fazer mais rápido, eu consigo fazer contas mais complexas do que eu ia fazer sozinho, mas sou eu que estou fazendo as contas, né? E é exatamente isso. Então eu acho que isso tudo que está acontecendo, assim, vocês usaram e usam as ferramentas muito bem, né, para criar esse movimento todo, mas não são as ferramentas, são vocês, né? Então, muito de parabéns por esse isso. É o grande diferencial. Ainda pensando assim, naquela parte em que a gente estava falando sobre o custo da máquina aqui e o custo da máquina lá fora, sim. Aí todo mundo olhava para isso e falava, pô, deixa o Brasil por último, né? Lá vai ser mais difícil e tudo mais. Mas o que não se esperava é a nossa criatividade, a nossa inventividade, tem muita coisa parte daqui. Às vezes é uma máquina mais simples, mas assim, a gente cria muita coisa aqui, né? Muito da odontologia digital do mundo acontece aqui. E isso é o trabalho da Narcisa, com o seu, com o meu, somado, assim, quando vê tudo isso junto é isso, né? Quer fazer mais alguma pergunta, Narcisa? Aproveitar a oportunidade? Quero sim. Qual tecnologia você acha que tem mais potencial para os futuros cirurgiões dentistas? Ó, é uma conversa profunda, porque a gente vai talvez no futuro aí tem impressoras que usem mais de um tipo de tecnologia ao mesmo tempo, né? Mas você já viu assim que na impressora de papel, né? A máquina ela já estava ajeitada de um jeito tão simples assim, mas isso vem evoluindo desde a imprensa lá em 1400 e tanto, né? Em que assim, você não precisava aprender sobre aquele equipamento, né? Falava, você faz essa parte aqui, o Word, você mexe a barrinha, você formata, no PowerPoint você vai aprender a fazer os coraçãozinhos e tal ali, mas aqui é só apertar print e vai, né? Às vezes não vai, né? Mas quando dá certo é só fazer isso. A máquina que vai democratizar tudo isso, ela tem que ser mais ou menos assim, sabe? A gente não precisaria fazer cursos, e onde que eu coloco o suporte? Aí eu coloquei o suporte aqui, mas aí o espacinho da anilha saiu meio alterado, então eu vou mudar para poder dar certo. E aí você gasta um tempo nessa curva de aprendizado para poder fazer o negócio rodar.
tem uma tecnologia de impressão que é o Multi-Jet Printing ou o Material Jetting, que é uma tecnologia que está próxima de nós. Essa patente expirou, essas máquinas estão sendo adaptadas para odontologia, a gente está vendo as primeiras chegando por aí, mas é a máquina que elimina a complexidade da impressão. Sabe, assim, a impressão fica fácil, e aí agora vamos olhar mais para o CAD e tal. Talvez a Midas vai nessa linha? É diferente, assim, parece, é uma máquina que trabalha mesmo com cabeçotes de impressão e o prato dela vai abaixando, sabe? Então você não imprime em uma piscininha, né? Ela tem vários furinhos assim, que vão derrubando as gotas de resina, só que essa máquina pode pintar a resina, ela pode misturar as resinas, não importa a orientação da impressão, porque se eu imprimo minha mão assim, isso tudo vai ser um bloco e aqui tem resina de suporte, sabe? Então eu esquento isso, ou bato na água, depois o suporte cai, assim, então eu não preciso me preocupar com a orientação da peça. Essa é a impressora que qualquer pessoa usa. Na odontologia a gente não vai ficar satisfeito com isso, né? Porque aí você vai querer fazer de cerâmica, eu vou testar um metal e tudo mais, então a gente vai viver isso que a gente vive por bastante tempo, assim, porque vão aparecer novas tecnologias, a gente vai validar ou não, tem coisa que vai ser muito cara, tem coisa que vai ser viável. Mas eu acho que o próximo tipo da impressão, assim, é aquela impressora que, agora é para todo mundo, sabe? Agora ficou fácil mesmo. Sim. E para a Doni, tem algum produto que vai sair agora diferente? A gente deve trazer uma novidade desse tipo já no final do ano, pensando nesses tipos novos de impressão, e a gente está preparando uma linha grande de resinas, marca Doni 3D mesmo, assim, que aí é o que a gente tem aprendido ali, fabricando as resinas de modelo, assim, agora talvez a gente entre numa nova fase aí, um pouco cedo para falar de novidades e tal, mas já estamos trabalhando firme. Isso aí. Né? Uhum. Então, Ricardo, cara, assim, a gente poderia passar horas e horas aqui conversando, o assunto é bom, o assunto tem material para a gente conversar sobre, mas eu queria agradecer também a presença da Narcisa, é muito bom de poder ver que o nosso trabalho tem feito resultado. A Narcisa realmente tem o mérito dela, é uma menina que corre por fora, né, vai lá, e eu acho que é o que eu sempre falo para os alunos, tem que realmente buscar um extra, buscar se desenvolver. A gente vê aqui um evento como esse acontecendo e os alunos estão aqui, né? Enquanto a gente está aqui, tem mais 2 alunas ali se preocupando se está tudo ok, se está tudo certo, colocando tudo nos detalhes. Então, os laranjinhas que estão aqui hoje nessa feira, Ricardo, eles que estão fazendo também esse evento acontecer, a gente fica muito feliz de estar tudo acontecendo tão perfeitamente e de receber elogios de pessoas que rodam o Brasil e o mundo inteiro como você. Acho que nos deixam muito felizes e satisfeitos, né? Por mais que a gente esteja aí no segundo dia de evento. Mas eu queria fazer uma pergunta de fechamento, assim, se você pudesse resumir a odontologia digital de uma maneira assim muito prática em uma frase, qual frase você formularia? Quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu vou ter. Show de bola. A gente está no momento da disciplina, mas quem souber usar isso aí vai ter muita liberdade, hein? Vai fazer o diferencial. Então, pessoal, esse foi um papo super interessante, várias novidades, spoilers saíram dessa conversa. Ricardo, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, muito obrigado, Narcisa. E, obviamente, fica o convite para você acompanhar as redes sociais do Odontotrends e da Faculdade Secap. Muita novidade acontecendo, várias pessoas ainda vão passar aqui no nosso podcast. E esse foi mais um podcast, desta vez com o Ricardo Kibura, falando sobre odontologia digital.